A paz do Senhor, professora da classe de adultos. Seja bem-vindo a mais um EBD em Síntese Podcast, hoje em Momento Pedagógico. E comigo, professor Lúcio. A paz do Senhor, professor. Senhor, irmã Manu. A paz do Senhor, você professor, aluno, estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez reunidos. Amém. E hoje nós estamos aqui para trazer algumas dicas pedagógicas para vocês, para a aula de lição de número 8, que tem por título A Disciplina na Igreja. Então, nessa lição tem como objetivo mostrar a necessidade de disciplina na igreja, destacar que a disciplina tem como propósito preservar a honra cristã e repelir a prática do pecado, e, por fim, apresentar as diferentes formas de disciplina elencadas na Bíblia. Então, esses são os objetivos da lição de hoje, né? E aqui é interessante porque se você mesmo, né, falar na sua classe a palavra disciplina, se pensa em algo muito negativo, né? Quando se ouve essa palavra, mas é necessário, e aqui eu acho que esse tema, né, talvez seja até um pouco polêmico em algumas igrejas, em algumas aulas, a depender, né, de situações, enfim, que a igreja já tenha vivenciado de alguma disciplina, né, no corpo. Mas é preciso, sim, é importante, de suma importância essa lição, porque ela vai mostrar que a disciplina faz parte do discipulado, né? Faz parte da vida cristã. E ela não tem um papel meramente punitivo. Na verdade, a disciplina ela é uma instrução bíblica com papel restaurador. Por isso ela é tão importante para a igreja, né? E aí, como está escrito, não só na forma como o comentarista traz, né? Mas também nós vemos em Gálatas, em Mateus, várias situações que precisamos chegar até a pessoa com misericórdia, com vigilância também para não cairmos e ajudar, né, essa pessoa a suportar, a superar essa tentação que pode vir, né, a qualquer momento. Então, por isso que a gente precisa instruir biblicamente para a mudança. Então, aqui a gente vê quão importante é, né, a EBD, o culto de doutrina, que são exatamente esses momentos, né, que vêm de ensino, de encorajamento para a caminhada cristã. Então, dentro desse contexto, que é muito importante não frisar, né, eu acho que essa é uma dica importante para essa aula, não frisar situações já ocorridas na igreja, porque a evidência não são as pessoas, né? Mas é justamente o biblicamente como resolver, como acolher biblicamente e essa pessoa ser restaurada também biblicamente, né? Não é nada que ali a gente sabe que é necessário, né, a disciplina, mas não como algo meramente punitivo em que a pessoa, né, vai ser totalmente excluída ali do contexto da igreja. Não é essa a ideia da disciplina, né? E aí, dentro disso, é que a gente vai trazer algumas dicas para trazer a seriedade que tem esse tema, mas de uma forma em que os seus alunos possam estar interagindo durante a aula. Professor Lúcio, qual dica o senhor traz, né, para o professor estar desenvolvendo na sala em relação a essa aula, a esse tema? Senhor, querido professor, querido aluno, né, que nos acompanha, eu vejo na lição que tem um tema como disciplina, entendeu? Nós estudarmos de forma até mesmo preventiva, né? Porque, na realidade, a igreja foi instruída a adotar a disciplina como medida para preservar a sua identidade cristã. A disciplina faz necessário na igreja haja visto o seu caráter santo, porque Deus é santo e todos nós devemos também ser santos como ele é santo, né? Agora, a gente tem que observar também nesse sentido, né, que
A finalidade é apresentar a questão prática da disciplina na igreja, né, para que ela não venha a perder o rumo, certo? Perder o caminho, né, que nós estamos aprendendo diante de Deus. Então, o objetivo da lição, a gente já viu aí, né, na lição, é bem objetivo, né, a gente salientar, entendeu? Esses pontos. A palavra-chave é a disciplina, certo? Devemos fazer uma introdução com uma interação, como a gente sempre utiliza, né? Uma aula expositiva, dialogada, também voltada para a realidade, certo? Mas, assim, a gente fazendo sempre uma comparação. Pode até utilizar um quadro, certo? Comparando a disciplina no Antigo Testamento com relação também ao Novo Testamento. Então, nesse sentido aí, eu aconselharia ao professor, primeiro, ele definir o que é disciplina, né? Disciplina, a gente vê que na Bíblia, eu sempre faço essa reflexão, né? Porque Deus, ele é o legislador, ele é quem determina as leis, e nós temos que obedecer, assim como ele propôs à nação de Israel, para que obedecesse a todos os seus mandamentos. A gente vê isso claramente, né, no decorrer de toda a história de Israel. Então, conceituar a questão da disciplina e saber que a disciplina é a obediência de regras, né, é a obediência aos seus superiores, aos regulamentos, né, o cumprimento das responsabilidades específicas de cada pessoa, que não vai trazer uma conduta que assegura o bem-estar do indivíduo ou da comunidade, tá certo? Eu sugeri aí, sempre que o professor estiver dando aula, a essa aula, né, porque nós temos aí no plano de aula, ele já traz escrito acerca da necessidade da disciplina, porque Deus é santo, certo? A igreja também deve ser santa, certo? E quando a igreja não tem disciplina, aí fica muito difícil a gente seguir o caminho, né? Cujo autor, entendeu? Nosso Senhor Jesus Cristo nos manda que nós devemos seguir o alvo, seguir o caminho, para que nós não venhamos a desviar nem para a direita e nem para a esquerda. No tópico 3 tem aí a disciplina como correção, a disciplina como forma de restauração, e no limite de tudo isso a gente vê no subtópico 3 a disciplina como modo de exclusão, que é uma coisa, né, difícil da gente suportar, né, dentro da igreja. Então tem casos que tem que excluir mesmo, né? Entendeu? Mas assim, não dizendo que nós não tenhamos amor por aquela alma, mas devemos sim sempre buscar um modo de conciliar, entendeu? Aquelas pessoas que almejam a salvação. Então, para nesse sentido, eu aconselho que o professor sempre vá exemplificando nas escrituras. A gente vê isso desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, a gente vê, né? Em Gênesis a gente vê aí a primeira desobediência, Adão e Eva, né? E quais foram as suas consequências. Então, nesse sentido aí, a gente vai ver e vai trabalhar da seguinte forma: usar papel ofício, lápis ou caneta, certo? E eu colocaria algumas questões para os alunos responderem, certo? A primeira, a gente poderia dividir, o professor poderia dividir em duas partes. A primeira parte seria uma pergunta é, bem interessante para ele responder, né? Assim, quem aqui já desobedeceu seu pai, né? Ou quem nunca desobedeceu seu pai, certo? E depois, quais foram as suas consequências da obediência e da desobediência, entendeu? Então ele faria um relato bem curtinho aí de 1 minuto ou dois, certo? E no segundo grupo, poderia dividir também para outro grupo, entendeu? Fazer levantar a seguinte questão, né? Peça aos alunos para identificarem na Bíblia exemplos de obediência
e exemplos de desobediência. E quais foram as suas consequências? Então, também, eu acrescentaria aí 1 ou 2 minutos para eles responderem, certo? Exemplos que ocorreram tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E aí servir de exemplo para os outros alunos. Essa é a minha dica pedagógica, porque a gente vê que, como legislador, a gente vai lá em Êxodo, no capítulo 20, e no versículo 12, certo? Aí diz lá, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra, que o Senhor teu Deus te dá, né? Efésios 6:1 também, ele fala, vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E, finalizando, no livro de Hebreus, que eu tinha separado aqui, Hebreus, começando no capítulo 5, e vai até o capítulo 9, que faz parte, inclusive, é, da leitura bíblica em classe, onde a gente vê que Hebreus capítulo 12, versículo 6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportar a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem Deus não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Aí você, professor, pode aproveitar essa ocasião e falar sobre o que é bastardo, né? Que é aquele filho, certo? Que nasceu de uma relação, entendeu? Não oficial, né? Um filho não reconhecido. E o versículo 9 conclui dizendo: além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. É exatamente a atividade que nós estamos fazendo, né? E nós os reverenciamos e nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então, a lição, a atividade prática de hoje faz relação exatamente com o versículo 9 do livro de Hebreus, no capítulo 12. Seria interessante que os professores fizessem isso, entendeu? Para a gente escutar, ouvir eles, depois agradecendo a participação de cada um, né? Parabenizando, né? Por mostrar essa coragem, né? De desobediência ou de obediência, que seria interessante. E aí o resultado certamente vai ser uma aprendizagem melhor para ele. Essa é a minha dica pedagógica de hoje. É verdade. E aproveitando, né, a dica que o professor Lúcio traz, você também pode estar dentro desse contexto até fazendo, né, como ele falou, essa relação, trazendo exemplos de como Deus, né, disciplinou ali, né, por exemplo, a situação de Davi. Então, ele citar também exemplos bíblicos, né, para relembrar desde o Antigo até o Novo Testamento de situações, como o professor Lúcio colocou, é muito importante que traz à memória, né, histórias bíblicas que a gente já conhece, já ouviu, mas que muitas das vezes passa despercebido quando, na verdade, a resposta bíblica para aquela ação já está ali posta, né, na palavra do Senhor. E aí, como dica também eu trago, e você pode estar planejando a sua aula de modo que pode começar, né, com a dica que o professor Lúcio trouxe para você nesta aula, e finalizar, por exemplo, com um estudo de caso, em que você leva, né, o estudo de caso, ele funciona de que forma? Você vai formular uma situação que apresente um problema a ser solucionado dentro dessa questão da disciplina, por exemplo, no contexto da igreja, né? E aí, esse problema, ele deve considerar o contexto que a lição traz, então, o contexto em si é de pecado em relação ao comportamento, então você pode utilizar alguma situação corriqueira, né, da vida cristã para trazer como um problema e de que modo eles apresentariam uma resposta bíblica, né? E aí você pode também estar dividindo em grupos, levando, pode ser um estudo de caso em relação a perdão, usando lá o texto de Mateus 18. Então, você pode estar utilizando tanto passagens bíblicas que vai trazer situações pecaminosas, porque Deus ele não escondeu, né, nada, pelo contrário, ele revelou tudo em sua palavra, de modo justamente a nos ensinar, né, para que justamente para sermos santos,
diante dele, da sua presença e buscarmos viver em santidade. Essa santidade, ela é progressiva, logo, né, a situação, problema que você levar para os seus alunos, eles devem também apresentar uma solução bíblica, tá? E aí, você também pode, não querendo fazer, né, o estudo de caso no final. Então, você pode estar levando um Kahoot, um quiz, perguntas que tragam, né, o contexto da lição dentro das resoluções bíblicas para o pecado, para essa disciplina na igreja. Essa era a dica que nós tínhamos para a lição de hoje. Desejamos a você, professor, uma excelente aula. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos do Senhor para ensinar, discipular outros a viver para Deus. Professor Lúcio, suas considerações? Essa oportunidade e salientar que vocês são muito importantes, entendeu? Como exemplo na vida dos seus alunos. Que tenham uma excelente aula e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade. Fiquem todos com a paz do Senhor.